Olá, sejam bem-vindos ao 13º episódio do UP Podcast. Continuando a contar histórias dos pioneiros de primavera, hoje nós vamos trazer um pioneiro muito importante para a cidade. Ele chegou em 1985, mas nem imaginava que ele ia fazer parte da história do município. Ficaram curiosos, né? Então fique por aí porque o UP Podcast começa agora. Estamos de volta agora com o UP Podcast, 13ª edição, contando a história de primavera e, por que não, né? Contando a história dos pioneiros de primavera. Ele chegou aqui em janeiro de 1985. Me contou que estava de férias, conheceu a cidade, mas nem imaginava que ele também seria história, né, do município. Eu estou falando do primeiro fotógrafo de primavera. Ele veio para cá, fez família e logo em seguida, muito tempo depois, ele se tornou o primeiro fotógrafo. Só nos flashes, né? Eu estou falando de Valdenir Tini. Tini, muito obrigada, boa noite por você ter vindo, por você ter atendido o nosso pedido. Elaine, é um prazer muito grande poder estar com você aqui, narrando um pouco da minha história, né? Eu nunca imaginava, como você disse, que um dia eu estaria aí narrando, né, parte da minha vida, da minha história em Primavera do Leste, né? E a gente fez história através do nosso trabalho, através do nosso empreendedorismo, né, de buscar realmente o melhor e solucionar as necessidades que tínhamos naquela época. A primeira pergunta que todo mundo quer saber: quem é Valdenir Tini? De onde você veio? Valdenir Tini é um visionário, sonhador, aventureiro. Estava eu, por exemplo, trabalhava no Banco Bamerindos, o extinto Banco Bamerindos, e realmente era uma alegria, muito gostava muito de trabalhar no banco. E toda semana chegavam boletins: Bamerindos inaugura a loja em Cacoal, Rondônia. Bamerindos inaugura a unidade do banco em Tangará da Serra, Mato Grosso. E assim, aquilo me deu uma vontade de trilhar realmente um novo caminho. Eu morava em Londrina, uma cidade naquela época, em 1985, estruturada. Mas eu queria fazer parte de alguma história. Eu queria ser realmente um contador de história, digamos assim, né? Participar. Eu vi aquilo e ficava louco. E um belo dia, dezembro de 84, estávamos numa igreja batista lá em Londrina e de repente um casal de amigos, dois irmãos e duas irmãs, nós estamos indo para Rondônia, vamos de Malicuia, vamos de caminhão com mudança. Falei, opa, estou de férias, dá uma carona. E eu vim com eles de Londrina a Cacoal, Rondônia. Eles colocaram todo o equipamento de trabalho dele em cima de uma carreta Fenemê. Alguns antigos vão saber o que é carreta Fenemê. E viemos embora, uma semana para chegar lá. Posso continuar? Sim, conta então, essa história. Chegamos, passamos por Cuiabá, um calor. E eu sempre com a minha câmera fotográfica a tiracolo, porque eu tinha recém feito um curso de fotografia, né? E eu gostava, sempre gostei de fotografia. E a minha bolsa com a minha câmera profissional, enfim, novinha, registrando toda aquela viagem. Cheguei em Cacoal, o pessoal desceu ali, ficamos por ali. No dia seguinte eu peguei uma carona de jipe para Cacoal, era no entroncamento de Cacoal, a uns 30, 40 quilômetros. Ela ia numa estrada, só barro vermelho como era do Paraná. Eu imagino. Realmente, era um jipe mesmo, não tinha como. Cheguei em Cacoal, me apresentei no banco. Eu queria uma transferência de Londrina para qualquer cidade que estava aqui em crescimento. Você queria voar, né? Eu queria voar. Cheguei lá, me apresentei, o pessoal do banco geralmente o banco naquela época, quando abriu uma agência, eles alugavam uma casa para poder abrigar os funcionários, né? República. E aí fiz contato, fiquei 2 dias na República, mas naquela cidade não havia vaga, estava completo o quadro. Aí vim descendo, vinha Pimenta Bueno, vinha Vilhena. Vilhena também me hospedava na República do Banco, fazia amizade com o pessoal, mas não tinha. Bom, nesse inteirinho, quando eu subi, a minha esposa, Sandra, já tinha um tio e um irmão em Rondonópolis.
Então, esse tio estava em Londrina e ele viria a Rondonópolis. Eu combinei com ela, é o seguinte, então, eu vou para Rondônia, depois eu desço e vou para Rondonópolis, a gente se encontra ali e dali nós voltamos para Londrina. Lê do engano. Olha só. Então, eu lá em Vilhena, naquela época, Vilhena tinha recém-asfaltado. A Sandra veio junto. A Sandra veio até Rondonópolis, mas não veio conosco. Ela veio com o tio dela. Entendi. Ela veio com o tio dela e eu subi aventurando. Porque foi uma aventura aquela viagem. E olha só, bom, cheguei, estava na hora de descer, a Sandra já estava em Rondonópolis, na casa do irmão, do tio. Enfim, cheguei lá na rodoviária de Vilhena. Naquela época existiam muitos voos de Vilhena a Cuiabá, porém com a finalização do asfalto da BR, esses voos praticamente acabaram. Não tinha mais voo de Vilhena para Rondonópolis, para Cuiabá, né? Mas eu sempre fui aventureiro. No tempo do quartel, eu vivia pegando carona de avião. Eu servi o exército em Curitiba, na base aérea, no 20 Bibi. O 20 Bibi era ao lado da base aérea. Então, quando eu queria viajar, eu atravessava o portão, ia na base aérea, ficava ali esperando ver um plano de voo, para onde que era, e ali era um aeroporto ainda civil também, e volta e meia eu pegava carona de avião. Então, eu tinha essa expertise de pegar carona de avião. Bom, o ônibus saía meia-noite para Cuiabá, Vilhena, Cuiabá. E o que eu fiz? Eu falei, vou no aeroporto, vou ficar lá, quem sabe tem um voo. Aí estou ali esperando, o pessoal falou, dificilmente sai voo para Cuiabá, agora não faz. Antigamente tinha muito, mas hoje, não tem que fazer nada. Não tinha nem um celular naquela época, a gente podia se distrair no YouTube. Naquela época que não tinha, né? Nada, né? Isso era janeiro de 85. Não consegui precisar o dia, né? Mas olha só, eu estou ali, de repente começa a ver uma movimentação no aeroporto. Corre daqui, corre de lá e tal. E eu ligado, falei, piloto, escuta, vocês estão indo para onde? Rapaz, a gente vai levar um doente para Cuiabá. Falei, tudo que eu preciso, me dá uma carona. Falei, eu não posso dar carona, mas se você conversar com o pessoal que fretou o avião e eles te autorizarem, você vai tranquilo. E eu fiquei, de repente, chegou o carro, chegou o pessoal, e eu conversei com o pessoal, olha, posso pegar uma carona com você para Cuiabá e tal? Falei, se o piloto te levar, tudo bem. Aí eu falei, piloto, beleza, deu tudo ok. Falei, então me ajuda a tirar os bancos do avião. Aí tiramos os bancos do avião, que ia botar o doente lá para transportar, era um avião que daria para colocar o paciente deitado. Era um avião de 6 lugares. Então fiquei só o banco dos fundos ali, tirou o banco do meio e o banco da frente, né? E quando encostou a caminhonete para tirar o doente estava morto. Era um defunto. Meu Deus. Aí eu ajudamos a colocar ali, colocamos na lona, aí deitamos, bolhamos o camarada ali, enfim, viemos tranquilo. Você teve coragem de vir, não? Mas eu precisava, não, aí ficamos conversando com o piloto, chegou rapidinho, chegamos em Cuiabá. Dali de Cuiabá eu fui na rodoviária de Várzea Grande, peguei o ônibus e fui para Rondonópolis encontrar com a Sandra. Naquela ocasião, o irmão dela tinha comprado uma fazenda no Natal de Primavera. Natal de Primavera, olha só. Aí, ele falou, eu tenho que ir lá na fazenda, domingo agora, vamos lá conhecer Primavera. Aí viemos. Estamos lá, chegamos aqui, a fazenda era longe, 40 quilômetros daqui hoje, a fazenda que ele tinha. 40 quilômetros, pertinho. E aqui não pertinho. tinha nada ainda, né? Não tinha nada. Mas tinha a churrascaria Aurora, aqui na volta da fazenda. Nós paramos na churrascaria Aurora, para quem não sabe, é onde é a loja Millennium hoje. Ali na esquina do CEP, na Blumenau, com a Porto Alegre. Mas já tinha o posto de combustível. Tinha o posto Barril. O posto Barril Centro não existia, só tinha. Sim, só ali lá, a churrascaria Aurora era do Sebastião Patrício, pai do nosso colega Roberto Patrício. Parei ali para almoçar. De repente, quem eu vejo? Um bando de jovens com camiseta do Bamerindos. Olha. De camiseta, e tinham jogado bola. O que bancário faz numa cidade pequena? Bancário adora jogar bola. Tomar cerveja, churrasco e jogar bola. E eu vi o pessoal, me apresentei, conversei. Escuta, vocês não estão precisando não tem uma vaga para transferência? Rapaz, nós estamos precisando. O banco tinha recém-inaugurado, isso era janeiro, o banco tinha inaugurado em final de novembro. Olha aí. E vou te pegar uma pergunta, você adivinha quem era o gerente? Eu conheço. Você conhece, você entrevistou ele aqui, você falou o nome dele agora há pouco. Seu Mira. Seu Jorge Francisco Mira. Era o meu gerente. Seu Mira. Do Banco Bamerindos. E aí, olha só, combinei com o pessoal ali, tinha um subgerente e tal, naquela pessoa tinha telefone no PS, era o PS. Eu voltei para Londrina, acertei com o chefe de serviço ali, acertei, voltei
para Rondonópolis. De Rondonópolis eu peguei o ônibus, fomos para Londrina. Chegou Falei com lá, a Sandra. Sandra, tô indo Não, embora. a Sandra estava comigo aqui. Ah, Ela estava em Rondonópolis, nós fomos juntos. tá. E aí eu falei, Sandra, você topa? Ué, você acha que é bom? Bora. Então, assim, olha só, quero dar um destaque aqui para a Sandra. Por Sim. quê? Nós éramos jovens, ela estava começando a fazer faculdade, familiares todos lá. Nós fazia 1 ano e 3 meses de casado, a vida começando, mas ela desistiu de tudo aquilo para me acompanhar no meu sonho. E a gente veio para cá, eu fui para Londrina, peguei a transferência, fui na superintendência do banco, peguei a transferência e vim embora para cá. A Sandra estava trabalhando, ela trabalhava numa escola de ensino infantil, então não podia vir. Então eu vim para cá, fiquei na República do Banco, o banco tinha uma república aqui, fiquei na República do Banco, cheguei e começamos a trabalhar. E aquilo que eu falei, que a gente fazia fim de semana, não tinha nada que fazer. A cidade tinha uns 3 mil habitantes lá naquela época. Não tinha um palmo de asfalto. E festa não tinha? Então era só jogo? Não, eu não gostei de futebol, nunca fui a minha praia. Mas eu ia lá para fotografar os colegas, fotografar todo mundo e tal, mandava revelar o filme em Rondonópolis, as fotos, vinha, comecei a vender as fotos para os colegas. E começou a surgir, pessoas levavam, naquele tempo, os filmes, eram filmes, né? As pessoas levavam no banco para eu encaminhar para a revelação em Rondonópolis. E eu comecei a fazer isso, desci a Rondonópolis, acertei com o seu Zezinho, o famoso Foto Elite, que nem sei se tem mais lá. E eu comecei a levar filmes das pessoas aqui, fazer... E aí vieram os casamentos, era você que fotografava? Exatamente, aí tinha, como não tinha fotógrafo na cidade, mas existia o movimento social, tinha crisma, batismo, tinha casamento, tinha festa de aniversário, as pessoas, como muito pequeno, ficavam sabendo, ia até o banco e, olha, tem um aniversário, você pode? Posso. E eu não tinha, só tinha um flashzinho amador, aí fui em Rondonópolis, comprei um flash profissional, aqueles que você usava uma bolsinha do lado, com a bateria e um canecão aqui, né? Daquele tipo. Mas olha só, antigamente lá em Londrina eu ajudava um amigo meu no fotocélula, uma fotocélula que era para você, um outro segundo flash, e quando disparava aquele, disparava isso também, né? E o sensor. E eu já fiz esse trabalho. Você tinha noção que você ia acabar sendo fotógrafo na cidade? Jamais. Aí de repente eu falei, como um dia fotógrafo, eu falei, poxa vida, tá uma oportunidade aí. Sim. Né? Para você ter ideia, o seu finado Valdomiro Riva, ali onde é o posto Jardim Riva hoje, naquele ano tinha um barracão dele ali, e ali tinha a fazenda dele, o curral. Ele foi lá e pediu para o Mira me liberar para eu poder ir fotografar uma castração que eles iam fazer, uma movimentação do gado. Então eu saía do banco para fazer esses trabalhos. Até que chegou um momento, eu falei para o Mira, melhor, eu não estou tendo condição de conciliar mais. Vou seguir o que eu quero, né? Surgiu uma oportunidade, e a cidade na época existia muitas oportunidades, né? Estavam crescendo. E ainda não era município, era distrito de Primavera. Poxoréu, um distrito de Poxoréu. Então assim se deu início, né? Logo depois eu aluguei uma sala comercial em frente à Secretaria do CEP, na Rua Blumenau mesmo, do seu Queiroz. Ele tinha uma salinha comercial ali, me alugou, me emprestou um balcão. Eu comprei uns álbuns em Londrina, coloquei umas coisinhas, uns filmes e começamos, né? A minha esposa, ela veio em julho daquele ano, de 85. 5 meses depois. Mas não tinha casa, eu ia trazer a nossa mudança. E como foi para você chegar em Primavera, uma pessoa que veio de Londrina, cidade grande, né? Chegar em Primavera, e o que te despertou além das fotografias? Você não tinha nem ideia de que você faria história, né? Porque em 86 foi o distrito, na época, virou município. Exato, você fez parte disso. Sim. A gente, de alguma forma, estava inserido ali. Eu lembro que o Nelson Marcon fazia as reuniões ali, onde era na Blumenau, onde ele tinha o escritório dele, fazia as reuniões com o pessoal. Eu sempre junto ali também, né, no meu canto, porque eles eram mais antigos, eu ficava só ouvindo. Mas quando houve a promulgação, o decreto que realmente emancipou Primavera, foi aquele foguetório na cidade. Eu registrei parte desse foguetório todo. Eu saí na rua fotografando e registrando esse momento, que era um momento histórico, né, de muita alegria, de muita euforia.
Falei, um dia pode ser que você cresça para alguma coisa, quem sabe. Mas a cidade, naquela época, era pulsante, sabe? Cada dia que passava, chegava mais gente, cada dia que passava, as construções iam aumentando. Era uma coisa, era muito interessante e muito gostoso. Ainda hoje é assim, mas naquela época, né, em pouco tempo, de 3 mil habitantes, já foi para 5, para 6, e a coisa foi se arrumando, né? Tem alguma história que você assim se lembra até hoje? Pode ser engraçada, pode ser uma história que te marcou muito? Olha, não digo uma história, de Momentos, puxar, né? Mas um momento que eu sempre me lembro eram as conversas que eu tinha com o nosso saudoso Dardo Ceruti. Ele era dono do posto Barril, e eu chegava lá no posto, conversava com ele, ele me dava muita dica, muita orientação, falava muito comigo, por ser jovem, ele ser bem mais velho que eu, e ele via que a gente vinha para cá para somar também. E meu trabalho era um trabalho, digamos, de importância, porque a gente estava registrando. Sim, você era o único que registrava tudo, né? E naquele ano de 85, a minha esposa desceu para Londrina para passar o fim de ano lá com os familiares, mas eu não pude em função, eu não lembro por que foi que eu não pude ir. Mas a esposa do seu Dário, dona Terezinha Ceruti, ela falou, Tini, eu quero que você vai fotografar, você está aqui, você vai viajar? Eu falei, não, vai passar o Natal com a gente lá em casa, eu quero que você vai fotografar para mim o nosso Natal. Mas sabe, Elaine, eu percebi que na realidade ela não estava me contratando para fazer fotos. Ela estava me chamando para mim poder estar junto, inserir junto com eles, porque eu ia ficar sozinho. Entendi. Então, eu senti isso nela, que ela queria muito mais do que eu contratar um fotógrafo. Ela falou, acabou, tá aí. Eu senti isso dela. Então, eu tenho uma gratidão, isso é um fato, aspecto interessante, que eu tenho uma gratidão com a dona Terezinha, porque foi em 85 que eu cheguei aqui. Ô, Tini, se eu não me engano, nessa época, o pessoal costumava fotografar até velório, né? Pois é, eu diversas vezes... Você fez isso? Fotografei velório, era uma coisa que eu achava estranho aqui. Eu tive uma vez, eu achei muito estranho isso. É muito comum no Nordeste isso. Sim. No Nordeste as pessoas tinham essa mania de fotografar o defunto ali no caixão. E eu, por algumas, acho que umas 3 ou 4 vezes eu fiz esse serviço. Mas por que? Será? Eles falavam por quê? Não, é para ter uma imagem, a última imagem, né? O ente querido. É muito estranho, né? É muito esquisito. Hoje eu não sei se ainda tem essa prática, mas na época eu fotografei. Como não existia a polícia técnica, o doutor saudoso, eu sempre vou falar saudoso, são as pessoas que marcaram. O doutor Milton Braff, ele era o médico legista da cidade. Então, volta e meia, quando tinha algum tipo de crime envolvendo assassinato, alguma coisa nesse sentido, o doutor Milton me chamava, vamos para vir com a gente lá. Então, ia às vezes para as fazendas, em alguns lugares, aqui na cidade mesmo, fotografar Mas era muito violenta nessa época? Não era muito violenta, mas tinha... Já tinha violência, sim. Não era a violência de hoje. Hoje é mais... A violência que eu vejo hoje é muito envolvida com drogas, essas coisas. Naquela época não era tanto assim. Era desavença mesmo, briga. Às vezes pessoa alcoolizada, não leva o desaforo para casa, enfim. Esse tipo de coisa. Às vezes crime passional, mas era diferente. Mas tinha que fazer o foto, eu fazia as fotos, entregava para o Dr. Milton, ele me encaminhava lá para a polícia, né? Então são pessoas que marcaram a nossa vida. Aí você foi gostando de Primavera, nunca mais você quis ir embora? Eu me apaixonei por aquela loucura. Eu andava com a minha câmera sempre, eu não tinha carro naquela época. Eu andava a pé. Você batia para baixo para cima. Aquele poeirão, Elaine, você não tem noção, não tinha um palmo de asfalto. O asfalto, quando em 85, em janeiro, estava chegando ainda no posto Barril, na BR-70. Então, às vezes, quando a gente chegava, tinha que descer, estavam fazendo, tinham os atalhos laterais, então não tinha asfalto. Aí chegou o asfalto até o posto Barril. Mas descia ali, era só a terra. E aquele poeirão passava, a gente ficava com carros, aquele poeirão danado. E eu sempre registrando alguma coisa. Um fato interessante que você me perguntou, estou lembrando agora. Na época onde fica ali aquele super center ali, perto da Mangue, aquela região ali era o aeroporto da cidade, tinha uma oficina. Já tinha aeroporto? Não era aeroporto, era uma pista de pouso, onde tinha uma oficina de aviação, né? Tinha o tal de Nasir, que ele era mecânico, ele não era piloto. E volta e meia ele saía fazer uns voos, e eu falei, ô Nasir, me dá uma carona aí, preciso fotografar a cidade.
Caramba, com o cara que ele aí era foi piloto. o Nascimento vamos tirar essa porta aqui vai atrapalhar. Não dá, não. Era um aviãozinho, parecia de brinquedo. Particular. A estrutura dele era de, sei lá, se era de tecido, o que era desse tipo, era pequenininho. E às vezes levantava voo, eu tirava a porta, amarrava sem segurança, e aí, as primeiras fotos aéreas que eu tirei foi em agosto de 85, e nessa época era uma seca, porque não tinha árvore, então as fotos eram todas amarronzadas. Era só cerrado, né? Outro fato interessante, eu conheci um grande amigo meu, irmão meu, hoje está lá em Cuiabá, José Antônio Leite Nogueira. Ele era diretor da Casemate. A Casemate era justamente ali onde é a Van hoje. E tinha um elevador, esses elevadores de grãos. Elevador de grãos, né? Passa a correr, sobe, desce. Era uma torre. Né? E aí eu falei, cara, preciso tirar o Toninho. Né? O Toninho tirar a foto. Tirar a foto. Aí subimos lá nessa torre. Aí eu tirei umas fotos lá pra cá, porque pra trás não tinha nada. Então eu fotografei, peguei o hotel, o Hospital São Lucas, aquela região ali. Então é um fato que eu vou me lembrando agora, né? Alguns fatos pitorescos, né? Que a gente ia fazendo, né? Mas existia sempre, uma hora ou outra, tinha alguma coisa engraçada que você acabava fotografando, não tinha não? Tinha, mas é difícil. Porque a gente que fotografa sempre pega. Tem um camarada que fizeram, eu não vou falar quem é, mas tem um camarada que... nome. Tem um camarada que fizeram a despedida de solteiro dele, e ele trabalhou no banco comigo. Se ele estiver ouvindo, ele vai lembrar dessa história. Fizeram uma sacanagem tão grande com ele, mas tão grande. Olha, tiraram a roupa dele já só de cueca, naquela época primavera, não tinha asfalto ainda, então tinha as poças d'água, jogaram ele nas poças d'água, fizeram uma bagunça com ele, você entendeu? Então eu lá, a gente se divertindo e eu fotografando, tem algumas fotos assim, dessa estrepulia que fizeram com ele para dar despedida de solteiro, né? Tinha também, aqui nós tínhamos o bolão, já ouviu falar do bolão? Onde é a sede do Jornal Diário, você sabe. Sei. Ali do lado, para baixo um pouquinho, era o salão de baile de festas da cidade, era o bolão. Era da família Anton, era do Giovanni Anton, né? Saudoso colega nosso. E ali é que tinha as festas de desfile de modas, né? Desfile de moda, e tem alguns colegas aqui que realmente eram modelo. Eu vou falar o nome de um modelo, você vai me matar, mas eu vou te falar. Ô Ed, eu vou te falar. Rapaz, você era modelo fotográfico, eu fotografava você naquela época no bolão, lembra? Mulherada ficava doida, não, olha, era muito interessante. E de lá pra cá, o que você acha que mudou em Primavera, assim, que hoje você fala, se você gostaria de continuar sendo fotógrafo ou não, o que você acha que mudou? Ou também que poderia mudar? Olha só, eu vim registrando o crescimento de Primavera, eu sempre fotografava, porque eu tive em oportunidades que eu estava com a minha câmera, eu sempre fotografava em algum lugar diferente. Por exemplo, Posto Barril, aqui no centro. Posto Barril no centro, quando o Zé nos colocou os primeiros tanques ali para ser escavado e colocado os tanques, eu comecei a fotografar. Então, a cada semana eu ia e fotografava o crescimento da cidade. Isso é um trabalho que eu gostava de fazer. O CEP também, quando a minha loja era em frente à quadra que é o CEP, quando o primeiro trator, a primeira moto niveladeira entrou para limpar o terreno para construir, eu comecei a fotografar. Na verdade, você que fotografou tudo o que foi primeiro aqui, né? Sim, exatamente. Eu montei um álbum de fotografia da construção do Posto Barril, entreguei para o seu Darnes, é um trabalho que eu fazia. O CEP também, a Luciana deve ter até hoje esse álbum lá. A Luciana é proprietária do CEP, né? Então, assim, era muito gostoso ter esse crescimento. Mas eu via grandes oportunidades em tudo lá, aqui na cidade, então eu ia agregando na minha loja, eu ia agregando o que chegava. Naquela época não tinha cartão de crédito, então eu fazia consórcio, por exemplo, eu montei uma videolocadora, a primeira videolocadora da cidade. Mas como é que as pessoas não têm videocassete? Não tem videocassete. Aí eu começava a fazer consórcio de videocassete. Eu pegava, às vezes, 10 pessoas, cada um pagava um por mês, né? Não tinha contrato, não tinha nada. Eu reunia as pessoas ali, fazia o consórcio, todas pagavam uma por mês. Naquela época, o que valia era a palavra, né? Sim, naquela época nunca tive nenhum problema. Todo mês eu viajava, comprava os videocassetes, trazia, porque eu tinha que movimentar a videolocadora, né? Então foi uma coisa crescente. Então eu assim fui colocando muitas coisas na minha loja, e esse crescimento a gente você acompanhou inteiro.
questão da informática. A primeira loja de informática foi minha aqui em Primavera também. Eu via oportunidades e agregando na minha loja. Celular, agreguei. Aí chegou o momento... O celular na época era o tijolão, né? Era o tijolão da Motorola. Cheguei a eu atendia assim, Elaine, por exemplo, 3, 4 pessoas. Eu atendia 3, 4 pessoas ao mesmo tempo na minha loja no tempo do celular. Era uma loucura. Vendia o aparelho e a pessoa ia lá no salão paroquial para fazer a habilitação com o telemate celular, né? Então, essas coisas foram acontecendo. Eu tive que parar de fazer, eu tinha que escolher, parar a fotografia. Na época já tinha, depois, passado um tempo, a Lorizete Cadore, né? Do Fotobelli, ela chegou depois de mim. E a gente estava muito bem, sempre trabalhando com muito respeito, e a gente foi caminhando. Foi uma época que eu tive que decidir, falar, eu vou parar de fotografar. Hoje eu fotografo duas coisas, natureza, flores e natureza. Onde eu vou, eu fotografo, você entendeu? Mas você também deixou alguns acervos lá no Instituto Memória, né? Então, por ocasião, né, da criação do Instituto Memória pelo Heraldo, ele sabia que eu tinha um acervo, ele veio e me pediu se eu tinha algumas coisas. Eu falei, vamos selecionando os negativos, que eu guardava todos os negativos, né? Naquela época o filme chamava Negativo para você, jovem que não conhece, existe os negativos. E ele foi para Cuiabá, conseguiu fazer as fotos, e ele fez 10 CDs com as fotos, me deu de presente, né? Então eu tenho esses CDs, está lá no Paraná. E eu tenho essas fotos aí guardadas. E ele montou como parte do meu acervo, parte do outro acervo muito bom, é do meu amigo Eloy Bauer de Mello, né, da Eloy Tintas. Ele tem um acervo muito bom também. E fora as outras pessoas que colaboraram. Mas o grande acervo é o meu e o do Eloy. Né? O que você sente falta hoje daquela época? Naquela época, as festas que nós tínhamos eram muito mais interessantes. Porque tinham poucas pessoas, a gente era bem unido nas festas, era muito gostoso. Hoje parece que não é mais. Os dias de hoje... Que tipo de música tocava? Era só gauchesca. E tu acredita que a maior parte era gauchesca. A maior parte, né? Tinha os bailes. De vez em quando vinha um ou outro conjunto de fora, fazia alguma promoção, então, mas a maior parte era gauchesca. Depois a população foi crescendo, houve essa miscigenação de povos aqui, aí foi se mudando, os jovens que cresceram aqui, que nasceram, cresceram aqui, tiveram outros gostos musicais, né? Mas era basicamente a festa era... Interessante, né, Tini, você olhar para a Primavera hoje e pelo menos uma parte da população, você fala, eu vi crescer, eu vi nascer, né? Então, você perguntou agora, Paulo, deixa eu ficar aqui, é uma coisa viciante, não tinha como largar isso aqui, é um crescimento tão gostoso, e que eu cheguei a ir embora daqui, né? Eu cheguei a ir embora. Em 2017, meu filho, eu tive um filho, né? Eu tive um filho e ele queria estudar em Londrina. Eu falei, então você se vira, passa no Enem. Eu quero fazer engenharia química na o TFPR. Então, passa no Enem. Ele foi morar em Londrina em 2017. 2018, final de 2018, já migrando um pouco, nós fomos para Londrina, um problema de família, a irmã da Sandra teve um problema muito sério de saúde, e nós fomos para lá, sem previsão de volta. A gente trabalhava no sindicato. Exatamente. Nesse ano de 2019, eu estava lá, eu tirei a minha cunhada, ela entrou em novembro de 2018, saiu em fevereiro de 2019, eu tirei ela do hospital, deixei ela em casa e voltei para cá para fazer a última Farm Show que eu fiz. Farm Show. E era um prazer tão gostoso trabalhar, eu gostava muito de trabalhar Farm Show. O João Nardes me deu uma oportunidade, eu pude trabalhar ali, realmente para mim foi gratificante ter trabalhado aquele tempo no sindicato, né? E aí, logo em seguida, em 2019, minha esposa ficou lá e eu fiquei entre aqui e lá. Aí ela foi vítima de um câncer. E, infelizmente, em 5 de janeiro de 22, a minha grande companheira foi embora. E aí eu fiquei naquela situação, volto para Vera, não volto, nós tínhamos paralisado nossas coisas aqui. É por causa da pandemia também, 2021 parou tudo. Não, mas, né? Eu estava, não era por causa da pandemia, não, porque realmente ela estava ainda em tratamento, né? E quando foi para terminar o ano de 2021 para a gente vir embora, o câncer reapareceu e infelizmente aconteceu essa fatalidade, né? E aí eu fiquei naquela situação, vou embora, não vou embora,
Acabei vindo para cá. E depois meu pai ficou doente, eu voltei para o Paraná morar com meu pai, levei minhas coisas para lá. Um mês depois meu pai faleceu. E eu fazer o que em Londrina? Minha vida inteira aqui. Os meus amigos são aqui, alguns bens que a gente adquiriu estão aqui. Aí eu falei com meu filho, vou embora para lá. E vim embora para cá. E ele ficou lá? Sim, ele casou depois, ele está casado. Depois que a Sandra se foi, teve uma homenagem a ela na cidade, né? Então, a Sandra sempre foi esportista, ela, desde jovem, ela jogava basquete. Aqui na cidade ela arrumou algumas amigas, como a Iraci Ruaro, dentre outras, amigas que gostavam também do basquete. Então, por muito tempo ela jogou basquete. Fazíamos campeonato, minha loja patrocinava, né? Então, ela não parava. Depois que, com o tempo, foi se dissolvendo, o pessoal, cada um teve a sua vida, e a gente começou a caminhar e correr. Aí nós convidamos um casal de amigo nosso, que é muito chegado nosso, que é o Dr. Rafael Furtado e a Dione, sua esposa. E a gente começou a caminhar e vamos começar a correr. Isso em 2010, 2009. Não existia essa febre da corrida. E nós começamos a caminhar. De vez em quando eu encontrava um gato pingado correndo. Falou, vamos correr com a gente? Vamos correr. E aí a Sandra criou o grupo Apaixonados por Corrida. E começou a colocar pessoas no grupo. Um foi no outro. O grupo ficou grande porque a gente queria marcar todo sábado um encontro para começar a correr. Para ir correr. Marcava na pista de caminhada, marcava na praça. Isso aí ia correr, cada um no seu ritmo. E aí a gente sempre nós fomos fazer São Silvestre em 2013, eu e o Dr. Rafael, a sua esposa Dione, e eu e a Sandra. Em 2016, em maio, nós fomos no Rio de Janeiro, foi uma viagem memorável, nós 4 também. Fomos a meia maratona do Rio. Saía da Barra da Tijuca e ia até o Aterro do Flamengo, 22 quilômetros. Foi uma experiência incrível, foi maravilhoso. E a Sandra que me movimentava, porque eu nunca gostei de correr. No quartel, quando tinha essa modalidade, eu fugia, ia para o banheiro tomar banho, eu não gostava de correr. E hoje, ela me ensinou realmente a gostar da corrida, da atividade, né? E eu tentei correr depois, mas um acidente me inviabilizou correr, não tem como correr no momento. E em função disso, né, quando ela foi para Londrina e foi se tratar, ficou aquele vácuo ali, né, do grupo, e aí que originou, o pessoal criou o PVA Runners. O PVA Runners foi uma evolução do Apaixonados por Corrida. Né? E a Sandra tinha realmente uma paixão por isso, por correr. E basicamente nós que começamos essa febre aqui primavera, né? Ela praticamente, né? E uma alegria, um dia ele ligou a nossa amiga Cida Romaioli, né? Que é do PVA Runners. Olha, tem uma notícia boa para você, vamos fazer uma homenagem para a Sandra e vamos, através do vereador, se não me engano foi o Elton Baraldi, vamos fazer um projeto de lei nominando a pista no entorno do lago Lopesiano como pista de caminhada Sandra Fioritini. Eu falo isso até bem, porque é emocionante realmente. Sim. E a gente nunca procurou isso, nunca procurou holofote. Né? A Sandra era muito reservada. Eu lembro, ela era conheci muito na dela. Então. Mas assim, foi uma emoção muito grande. E também, na mesma ocasião, fazer aí. Justiça foi feito 2 homenagens naquela época, para a Sandra e para o Marcos, que era um ciclista. E aquela pista que tem dentro da mata do lago ficou a pista com o nome dele, e a pista do lago, o nome da Sandra. Foi feita essa homenagem, foi colocado um monumento lá com a biografia dela, mas um vendaval naquela época, logo depois, derrubou esse monumento que não está lá. Mas aí já tem vereadores aí procurando saber onde é que está esse material para recolocar, porque foi feito essa homenagem, né? Então, foi muito, muito gratificante poder saber que ela ficou eternizada aí, né, o trabalho dela com a pista de caminhada Sandra Fioritini. E você tinha noção que você ia entrar para a história de Primavera do Leste com 40 anos de história, 40 anos de... 41, né? 40, praticamente. O meu é 41. 41 anos. É 40. Você tem ideia que você... Não, assim, eu sempre pensava o seguinte, eu vou fotografar como der, um dia pode
Um dia eu pensei, com essas fotos pode fazer parte da história, mas não imaginava que a gente teria essa Ficaria essa pra projeção, história, né, essa de história. E é gratificante, né? Recentemente a gente recebeu lá aquele dia a moção de aplauso junto com outros pioneiros de primavera. E foi muito emocionante, né? A gente poder se lembrar de fazer parte da história. Eu assim, não imaginava que ia chegar nessa proporção. E é gratificante. Primavera, por mais que a gente vá embora daqui e volta, mas primavera está no sangue. E o bom que hoje, beirando aí os aproximadamente 100 mil habitantes, todos hoje estão conhecendo o primeiro fotógrafo de Primavera do Leste. Primeiro fotógrafo, primeiro videolocadora, primeira loja de informática. Primeiro tudo, praticamente. Porque, como eu falei anteriormente, né, existiam essas necessidades. E a gente foi colocando, de acordo, vai montando dentro da minha loja para atender essa necessidade que vinha, verdade. Né? Então, é muito gratificante minha história de primavera e somada de tantos outros aí, né, que vêm. Tem mais alguma coisa assim que você gostaria de destacar nesse tempo seu de primavera? Você acha que alguma coisa poderia mudar? Essa pergunta é forte, hein? Por quê? Eu vejo o seguinte, que tem muito a ver com política, mas não vou politizar isso aqui. Eu vejo que em todos os lugares há necessidade de trabalhar na educação primária, na cabeça das crianças, fazendo com que elas possam enxergar o valor do trabalho. O que eu vejo hoje, que não é só em primavera, no Brasil todo, as pessoas não têm valor do trabalho, né? E eu sempre comento, alguma coisa tem que ser feita lá na escola, com o poder público, mostrando várias oficinas para as crianças desde pequeno, para que elas possam aprender a empreender ou descobrir a sua vocação, mas tendo como base, né, a valorização do trabalho, dos princípios éticos, morais, você entendeu? Valorização do trabalho. Então eu vejo que Primavera poderia avançar nisso daí, como existem algumas escolas hoje no Brasil que fazem isso, mas haveria necessidade do poder público encambar essa ideia e revolucionar a educação, para que Primavera possa realmente ter uma base trabalhadora, porque hoje nós estamos importando trabalhadores. Que bom, lá do Nordeste, do Maranhão, do Piauí, vem gente para cá. Ainda bem, porque nós não temos uma população voltada para o trabalho em si. Então eu acho que Primavera, para continuar crescendo, precisa valorizar as nossas crianças, colocando na cabeça delas ensinar a importância desde criança, né? Então é isso que eu vejo como Primavera, né? E eu amo Primavera, porque se não amasse não estaria aqui até hoje, né? Difícil. É verdade. E eu vejo nos seus olhos, Tini, quando você fala primavera, chega, brilham, né? Né? Seus olhos brilham. Com certeza. Bom, mas infelizmente se fosse para falar com vocês sobre primavera e foto, a gente ficaria aqui uns 2, 3 dias, né, Tini? Mas infelizmente nós temos horários a cumprir. E eu quero te agradecer imensamente por ter nos atendido, recebido o nosso convite com todo carinho, estar aqui com a gente hoje, falando um pouco da sua vida, um pouco do seu trabalho. E o que é bom também é que as pessoas precisam saber que lá no Instituto Memória existe um acervo enorme de fotografias do Tini, né, Tini? Com certeza, 70% praticamente, 70% das fotos que tem lá, eu calculo isso aí, são de minha autoria, né? Então é uma alegria muito grande poder estar realmente fazendo essa coisa. Conhecer a cidade, com certeza, como começou através dos seus flashes, né? Também. E outros que tem lá, né? Agora eu acho muito importante que as pessoas conheçam o Instituto de Memória. Sim. Porque as pessoas muitas vezes elas chegam aqui hoje, às vezes reclamam de tudo. Mas naquela época a energia elétrica aqui em Primavera acabava às 10 horas da noite, chegava às 5 da manhã, não tinha mais asfalto, a água era dificuldade, a eletricidade era dificuldade, tudo era difícil, não tinha telefone, era só o PS, a gente para ligar para os familiares tinha que entrar numa fila, pedir uma ligação. Então hoje as pessoas têm... E pegando esse gancho seu, as festas então tinha que começar cedo e acabar cedo, porque não tinha energia. Ou você tinha que botar grupo gerador. Senão acabava a energia elétrica. Mas nem todo mundo tinha dinheiro naquela época para pôr gerador, nem né? tinha. Você sabe, eu sempre costumo falar para as pessoas o seguinte, que
que o sonho de consumo hoje em dia é o iPhone 17 Max Pro Hyper das galáxias, né? Sabe qual era o meu sonho de consumo na época? Energia elétrica. Era um motor gerador da Honda. Gente, Olha, aquilo gente. é uma loucura. Eu tinha vontade de ter um motor, porque aí você não tinha problema de energia elétrica, entendeu? E na época eu lembro que a gente tinha, nós fizemos, voltando um pouquinho atrás, você está finalizando, mas só para finalizar essa história, eu lembro que eu com o nosso amigo Ailton Nogueira, nós começamos a fazer a abertura da implantação da associação comercial. Eu fui o primeiro secretário e a gente vai fazendo esse bolão, lembro até hoje, né? Reunimos os empresários da cidade para poder realmente criar a associação comercial, né? E justamente tinha que ter, porque acabava a energia elétrica, estava lá no momento, acabava a energia elétrica. Aí tinha que falar, corre, que a energia vai acabar. Então, era a correria era muito difícil. Então, hoje, pegar a primavera do jeito que está, as pessoas realmente têm que dar graças a Deus, porque isso aqui é um paraíso. Né? Ou então, muito obrigada. Eu que agradeço, Elaine, para mim foi um prazer muito grande poder estar com você aqui, admiro seu trabalho desde aquela época de sindicato rural. Eu sei que não é fácil trabalhar nessa sua atividade, né? E você está persistindo, trabalhando, realmente eu desejo que você continue com sucesso cada vez mais, que é a premiação do seu trabalho. Muito obrigada. Bom, por hoje vamos ficando por aqui. E a semana que vem tem mais. Tem outro pioneiro que vai contar a sua história. Hoje foi Valdenir Tini, sendo o primeiro fotógrafo. Ele que fotografou o início de Primavera do Leste, todo o seu crescimento, todo o seu desenvolvimento e ainda fotografa até hoje. Grande abraço a todos vocês. Tchau. Tchau, Tini. Tchau, Elaine. Muito obrigado.